Boa tarde, moçada. Saudações a todos. Esta é a segunda parte do vídeo número 7, onde nós abordamos a obra do compositor austríaco Thomas Doss, intitulada Dos Castelos e das Lendas. Esta obra é um poema sinfônico e ela é toda dedicada e toda baseada em uma lenda da região central da Alemanha, dentro do castelo de Kugelsburg. Para quem quiser um pouquinho mais de detalhes sobre esta peça, na peça como um todo, dê uma olhadela na primeira parte deste vídeo, onde eu detalho um pouco mais sobre a história e sobre o contexto musical em que ela foi composta. Neste vídeo, nós abordaremos da 5ª à 9ª sessão. A Canção de Morte, Fuga e Morte da Virgem, O Castelo em Chamas, A Aparição do Fantasma, Sob a Proteção da Virgem de Branco. Essas são as sessões finais, é onde o compositor resolve essa história, resolve na música essa história. Assim que nós iremos então, a partir de agora, sobre cada uma dessas pequenas partes, falando alguns detalhes, não só da história, mas também sobre todas as questões musicais propostas por ele. Quando nós olhamos este título, A Canção de Morte, a primeira coisa que nos vem à cabeça, em geral, é realmente uma coisa profunda, dolorosa, pesada, mas aqui é diferente. O Thomas Doss faz a opção neste momento de colocar apenas 3 vozes com um leve acompanhamento e contracanto, começando com flautas, clarinetes e depois a outra voz, e constrói uma melodia em si bemol e ele escreve andante. Seguindo essa melodia, ele modula para Ré maior, escreve allegretto. E aí ele constrói esses 4 períodos e em cada um deles ele coloca um andamento mais rápido. É muito interessante porque quando a gente ouve esse momento da música, a gente pode imaginar que talvez a morte não fosse uma coisa tão difícil, pesada, mas era a única possibilidade de libertação. Então, essa é a minha visão, olhando para esse texto musical. É também interessante porque nessas 4 partes que ele coloca no allegretto, ele vai acrescendo a orquestração, ele vai acrescentando instrumentos para então cair num acorde de Lá bemol menor, onde é a hora do salto, eu digo, salto para a liberdade. Neste ponto, a música fica densa. O compositor pensa num acorde de Lá bemol, caminha para meio tom acima, para Lá menor e volta para Lá bemol. Entremeado com uma figura de colcheias ligadas de 2 a 2, que ele utiliza lá como figura de ponte, lá no começo da obra. Ele vai levar a sessão com alguns instrumentos de percussão, por exemplo, flexatone, que é aquele instrumento que produz aquele som muito frequente. O flexatone, ele faz um grande glissando de tímpano. Todos esses instrumentos, esses grandes acordes, levam para o final, onde ele cadencia em Dó menor, indicando a morte aconteceu. Quando o castelo pega fogo na seção 7 da peça, logo em seguida à morte, ele coloca um efeito muito bom para uma grande parte do conjunto, que é simplesmente chacoalhar folhas de papel, o que dentro deste emaranhado de sonoridades dá a ideia das chamas que vão então queimando toda a estrutura. Ele coloca também um pedal de Ré e sobre ele, nos trompetes, quase um pequeno cluster que continuará até o final da sessão
e que levará à realização onde ele coloca notas que devem ser tocadas o quão mais rápido possível e que levará para a sessão seguinte. Sobre as cinzas do castelo aparece pela primeira vez o fantasma da Virgem. O Thomas Doss utiliza para esta pequena sessão uma melodia que tem uma familiaridade com a canção de morte, simples, delicada, sem muita tensão. Esta melodia levará à sessão seguinte, que é a proteção que ela então oferecerá a toda a população, dizendo que cada vez que ela aparece, alguma coisa muito boa, muito positiva acontecerá. Nesta melodia de júbilo, nós encontraremos toda a alegria, toda a felicidade das aparições da Virgem. Musicalmente, encontraremos também comentários, contracantos do naipe de trompas, que é muito característico do próprio instrumento. Esta melodia nos levará à coda. Nesta coda, ele vai para Lá bemol maior, Lá bemol menor e termina a obra num reluzente Mi bemol maior. Antes de finalizar este vídeo, eu queria fazer alguns comentários, principalmente para a moçada que está estudando as suas partes em casa, sobre a diversidade musical e técnica desta obra. Eu já havia feito esse comentário anteriormente e faço questão de reforçá-lo aqui. Essas ideias expressivas, significando essa história, todo esse contexto musical, esses detalhes de articulação das danças da primeira parte, todos os elementos de música moderna, como as notas muito rápidas, os acordes dissonantes, todos os outros efeitos, a participação massiva da percussão, dando o caráter de tudo, todos esses elementos fazem com que a gente tenha que olhar o detalhe, mas também o contexto geral da peça. Eu quero terminar este vídeo agradecendo a atenção de todos e desejando bom estudo. Agora, nós já temos todas as obras que foram indicadas para este primeiro programa da Banda Sinfônica da Escola Municipal de Música. Bom trabalho! Nós temos a seguir as passagens que estarei indicando para que você possa se atentar mais detalhadamente sobre elas.